Graça e paz, meus irmãos. Uma alegria muito grande rever os irmãos, mesmo que sendo virtual, mas é o que nós temos e é assim que o Senhor tem nos motivado e nos encorajado a continuar fazendo a sua obra. Como o irmão Erivaldo falou, muito bem falou, a nossa reflexão ainda vai trabalhar dentro daquela vertente vidas transformadas, vidas marcadas por Jesus, e hoje nós vamos conversar sobre o paralítico de Cafarnaum. Muitas experiências que Jesus experimentou e que Jesus tratou e que nos fazem refletir a respeito daquilo que ele é capaz de fazer em nossas vidas. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 2, versos 1 a 5. Marcos 2, de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Depois desses dias, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta. Não havia lugar nem junto à porta, e ele pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles, não podendo levar até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da coberta do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Aí está mais um texto da palavra do Senhor que nos leva a refletir a respeito da grandeza do nosso Deus em prol de nossas necessidades. Da grandeza do nosso Deus quando percebe em nós necessidades, carências, que através da solução delas vai trazer solução ou vai trazer glorificação ao nome do nosso Deus. Destaquei, irmãos, algumas vertentes ou algumas questões concernentes a essa experiência desse homem paralítico. Percebo que é mais um personagem anônimo, alguém que a gente não sabe quase nada a seu respeito, não sabe seu nome, não sabe sua origem, não sabe a sua família, não se sabe ao certo de onde ele vinha, porque a Bíblia não registra desde quando esses homens vêm carregando o paralítico, mas que eles carregam o paralítico. Nós sabemos que 4 deles estavam carregando naquele momento a maca, mas não sabemos se ele vinha acompanhado de outras pessoas que vieram acompanhando aquele cortejo, que vieram auxiliando, que vieram se revezando na condução daquele paralítico. Sabe, irmãos, quando eu olho para a experiência desse homem, me faz lembrar daquilo que falamos há umas quartas-feiras anteriores, sobre o paralítico no tanque de Betesda. Quando Jesus se aproxima dele, diz: quer ser curado? E aquele homem diz: eu não tenho ninguém. Não sei qual a sua condição hoje. Se você tem pessoas com as quais você pode contar, pessoas com as quais você pode desabafar, pessoas com as quais você pode ter uma intimidade no sentido de tratar de assuntos tão próprios e pessoais da sua vida. E é tão bom saber que Jesus está sempre pronto a nos ajudar, seja qual for a solução. O desafio de estarmos em conexão com a vontade de Deus é o desafio de entender que muitas vezes também Deus levanta pessoas para abençoar as nossas vidas. E aí eu faço uma pergunta a você, e também já fiz a mim. Em qual das 2 condições você desejaria estar? Sendo carregado, alguém que precisava chegar a Jesus, ou alguém que estava carregando? Se conheço alguns irmãos de nossa igreja aqui, olhando pela tela do Zoom, posso imaginar que alguns, pela sua característica, pela sua maneira própria de lidar, desejariam, quem sabe, carregar esse homem, e não importa a distância que esse homem precisasse ser carregado, essas pessoas estariam sempre prontas a ajudar, pela maneira como tem sido essa relação conosco, com o povo de Deus. Então, louvado seja Deus por aqueles que têm carregado as nossas macas, por aqueles que têm, de alguma maneira, se disponibilizado a ser instrumento de Deus nas nossas vidas. A primeira coisa que eu percebo dentro dessa vertente, dentro dessa experiência do paralítico, dos seus amigos, tentando chegarem até Jesus, a primeira coisa que eu posso destacar é que muitas vezes nós temos encontrado pessoas conduzindo pessoas necessitadas a Jesus. Pessoas conduzindo outros necessitados ao conhecimento de Jesus. O verso 3 fala exatamente sobre isso. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Experiências que muitas vezes nós enfrentamos em nossas vidas, situações com as quais a gente tem que lidar e a gente não sabe como resolver, e Deus disponibiliza a gente que de um telefonema, de uma abordagem, de uma mensagem, entende de Deus de mandar uma mensagem, ou quem sabe mandar uma mensagem no WhatsApp, ou uma postagem, e aquilo, quanto incentivo, quanto encorajamento produz em nossas vidas. Quantas vezes você foi ajudado, você foi carregado, foi conduzido quando não tinha forças nem para se levantar,
uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, de encorajamento, ou volto meus olhos para os outros papéis. Quantas vezes você tem sido, eu tenho sido instrumento de Deus para abençoar a vida de muitas pessoas, e não cabe a nós destacar quem, ou quando, ou o que eu fiz, porque isso só compete a Deus, é Ele que conhece, e Ele sabe do nosso coração. É interessante que quando o texto de Marcos, esse texto é bem conhecido da igreja primitiva, digo isso porque o mesmo texto é registrado por Mateus, por Marcos e por Lucas, cada um dentro da sua abordagem, dentro da sua visão. Eu percebo que tanto o anonimato do paralítico é conhecido, é identificado, ou o seu nome não é revelado, logo o anonimato dele, como também daqueles que carregavam o paralítico. Nenhum deles foi reconhecido, apesar do feito grandioso. É tão bom saber que a gente faz e precisa fazer sem precisar ser reconhecido, agraciado. Tenho visto igrejas aí fora que as pessoas fazem questão de serem identificadas. Quem fez, como fez, como fez. E nós temos em nossa igreja pessoas que têm sido instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas e não fazem questão de serem notadas, destacadas, evidenciadas e muito menos recompensadas por isso. Por isso, louvo a Deus, meu irmão, minha irmã, porque muitas vezes você carregou a minha marca e me colocou diante de Jesus quando eu não tinha força para me levantar. E eu quero dizer a você que você pode contar comigo para conduzir ou para levar a sua marca, até você encontrar a solução na pessoa de Jesus Cristo. Quantas vezes nos encontramos na situação do paralítico, sendo carregado, ou nos encontramos na situação dos seus 4 amigos, conduzindo pessoas a Jesus? Quantas vezes nos encontramos tão frágeis, tão necessitados, que não temos condições nem de orar. Mas é tão bom saber que na palavra do Senhor está escrito que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos, irmãos, a distância percorrida por aqueles 4 homens, nem o peso do paralítico, quanto ele pesava, mas eles precisavam ser determinados. Imagina o quanto cansaço, quanta vontade de desistir, quantos conselhos para que desistissem. Afinal, aquele homem que estava sendo carregado, ele não merecia tal sacrifício. Quantas vezes nós somos tendo sido tentados a deixar de ajudar? Ajude mais não. Olha, você está sendo usada, você está sendo explorado ou explorada, e o Senhor tem colocado no seu coração, no meu coração, o desejo de poder ajudar, de poder ser instrumento de Deus, mesmo sem recursos, mas com a palavra, com um gesto, com atitude que vai produzir vai fazer muita diferença na vida daquela pessoa. Perdão, diferente daquele homem, também podemos encontrar muitos que hoje estão sozinhos, que não têm com quem contar. Quando eu falei com os irmãos sobre o paralítico no tanque de Betesda, lembro perfeitamente que esse homem havia acostumado, ou se acostumado a ouvir, olha, você não é capaz, você não pode, você não tem ninguém, você não é capaz de superar, afinal de contas tem gente que tem condições mais que você. Louvado seja Deus por aqueles que Deus tem colocado ao nosso lado e que tem, não literalmente, mas tem, de maneira simbólica, carregado a nossa marca. Muitas vezes queremos o reconhecimento das pessoas, mas esquecemos de carregar suas marcas. Benditos sejam os carregadores de marca, aqueles que têm suas vidas marcadas pelo ajudar, pelo disponibilizar do seu tempo, dos seus recursos. Imagina quantos estão hoje sendo perguntados qual a sua missão na igreja. E eu imagino que muitos vão dizer, eu sou carregador de marca. Eu sou aquele que leva, que conduz pessoas a Jesus. Pessoas carentes, pessoas necessitadas ao conhecimento de Jesus. É tão bom saber que Deus tem levantado assim, pessoas para abençoar a minha vida. E eu louvo a Deus por aqueles que algumas vezes têm dito, outros têm guardado isso como segredo. E eu tenho ouvido muito e louvo a Deus por isso. Quantas vezes eu ouço de alguém, olha, pastor, eu tenho orado pelo Senhor diariamente. E eu tenho dito ao Senhor que só o Senhor que pode recompensar essas pessoas pela dedicação, pelo empenho. E isso é a prova de estarmos de pé. Porque tem um povo, uma multidão de joelhos intercedendo por nós. Não que sejamos melhores do que ninguém, mas pelo trabalho que executamos. Precisamos ser cobertos, precisamos ser protegidos e guardados através da oração dos irmãos. É tão bom saber aquilo que Deus tem feito através da sua vida e só Ele sabe quanto tempo você tem investido na oração, na atitude simples, que muitas vezes não são valorizadas pelos homens, mas de grande valia para com Deus. Me lembro da experiência de Jesus,
quando está prestes a entrar em Jerusalém e a ser aclamado pela multidão, Jesus se dirige aos discípulos, lá em Lucas capítulo 19, verso 30 a 35, e Jesus diz assim aos discípulos: vão ao povoado que está adiante, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhe perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram encontrar o animal exatamente como ele lhe tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram os seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Talvez a sua ajuda seja apenas no jumentinho, mas vai abençoar a vida do Senhor Jesus. Vai ser bênção para a vida de pessoas que carecem conhecer de Jesus. Por isso eu louvo a Deus, por aqueles e aquelas que têm sido literalmente carregadores de mágoa. Mas é triste quando a gente encontra nessa história mais um tipo de pessoa, de atitude. Aqueles que impedem que outros cheguem a Jesus. O verso 2 fala exatamente desse tipo de atitude, de comportamento. O verso 2 diz assim: então muita gente se reunia ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Sabe, irmãos, muitas vezes, pessoas têm sido mau exemplos, como a Bíblia diz, pedra de tropeço para o Evangelho. Pessoas têm sido referenciais negativos, né, em nossas igrejas, em nossas comunidades de fé. Pessoas que poderiam ser, de alguma maneira, referenciais positivos, têm, de alguma maneira, marcado negativamente as nossas comunidades. Não digo isso, e digo, preciso confessar, não necessariamente com relação à nossa comunidade em Arapiraca, mas tenho visto por aí fora pessoas que hoje estão sofrendo em função dessa distância ou desse impedimento de poder se aproximar de Jesus e poder, de alguma maneira, manifestar o seu testemunho e a sua expressão de louvor diante daquilo que Deus tem sido. O desejo de muitos era ver Jesus e ouvir Jesus. Muitos estavam à porta e só podiam apenas ouvi-lo, mas permaneciam à porta e não permitiam que algum necessitado pudesse chegar até Jesus. Nem eu, nem ninguém. Minha avó tinha um chavão, um slogan, que ela disse assim: nem compra, nem vende, nem desocupa o balcão. É alguém que está ali, que nem cultua, nem celebra, nem testemunha, e também muitas vezes impede que outros possam celebrar, que outros possam testemunhar desse Jesus, do Evangelho do nosso Deus. Não podemos esquecer, irmãos, que se eu não posso ser carregador de maca, se eu não posso levar algumas pessoas a Jesus, não posso impedi-lo de chegar a Jesus. Talvez aqueles homens ficassem à porta, ouvindo apenas Jesus, mas ali o impedimento de fazer com que aqueles homens carregando paralítico pudessem chegar a Jesus, causou de alguma maneira um desconforto, um desânimo, uma desmotivação no desejo de poder fazer com que aquele homem pudesse chegar até Jesus. Pessoas que não se dispõem a ceder o lugar para que outros tenham acesso. Aqueles homens não queriam chegar a Jesus, eles queriam apenas que o paralítico chegasse. Eles não queriam chegar até Jesus, mas fazer com que aquele homem pudesse chegar até Jesus. Quando nos dispomos a ser instrumento de Deus na vida de alguém, não podemos desistir. Ainda que a multidão se ponha à porta e nos impeça de entrar, Deus vai disponibilizar outros meios para fazê-lo. Não desista, meu amado, minha irmã, meu irmão. Não olhe para a pessoa, não olhe para mim, olhe para Jesus. Pessoas que carecem de conhecer de Jesus e que eu preciso ser esse carregador de marca para abençoar a vida das pessoas. O verso 4 fala com muita propriedade. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Apesar de toda a dificuldade, eles não se deixaram vencer. Afinal, saíram com a missão de conduzir esse homem até Jesus. Eles não se deixaram vencer pela dificuldade. Encontraram outra maneira de fazer. Não desista, meu amado. Se você tem encontrado algum obstáculo, algum impedimento, alguma desmotivação por parte das pessoas, continue cumprindo a sua missão. Não olhando para o paralítico, porque ele não vai merecer o seu sacrifício. Não olhando para os lados, para as pessoas que estão à porta, mas olhando unicamente para Jesus. E é interessante que Jesus observa não só a condição do homem paralítico, mas destaca a atitude de seus amigos. No verso 5, início do verso 5, diz assim: vendo a fé que eles tinham. Não a fé apenas do paralítico, mas a fé dos seus amigos, que não chegaram até Jesus, que não desceram para estar à frente de Jesus. Mas aquele homem pôde estar,
E só esse homem estar diante de Jesus, para nós, já é suficiente. Apesar de eles não serem vistos pelos homens, afinal de contas, permaneceram no telhado, Deus estava vendo e conhecendo as suas reais intenções e os recompensaria. Essa é a certeza que temos, que Deus não vai esquecer, como a palavra diz, Deus não vai deixar com que ele esqueça aquilo que ele tem feito, que nós temos feito em prol do Evangelho. Jesus, quando fala exatamente do momento final da sua vinda, quando ele voltará para buscar a sua igreja, e ele fala exatamente de gestos tão simples, tão pequenos, que fazem diferença na vida das pessoas. No Mateus 10, 42, diz assim, se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Louvado seja Deus por aqueles que têm feito tão pouco, mas que têm sido de grande valia na vida daqueles que carecem e necessitam conhecer de Jesus. Questionando outros tantos por chegarem a Jesus. Ou seja, uma outra verdade que eu posso destacar, que não está no texto que lemos, mas está nos versos 6 e 7, quando os doutores da lei começam a questionar, mas esse homem não merece, ou esse Jesus não tem poder para tanto, porque Jesus, ao invés de curar de imediato a sua enfermidade, a enfermidade do paralítico, o verso diz assim, eles estavam sentados ali, alguns mestres da lei, raciocinando em seus ânimos. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus não se prende apenas a curar aquele homem do seu mal físico. Jesus se volta a curar o seu mal espiritual, quando Jesus diz, perdoados estão os teus pecados. Louvado seja Deus, porque Deus não olha e observa para as nossas mazelas, para os nossos pecados, para as nossas dificuldades. Ele está sempre pronto a nos perdoar e, a partir daí, perdoar os nossos pecados e, a partir daí, nos sarar de toda e qualquer enfermidade. Quero terminar e quero ser bem objetivo naquilo que Deus colocou em meu coração. Lembro de uma ilustração e que vai servir como um referencial para as nossas vidas. Charles Plumb era piloto e certa vez seu avião foi derrubado durante uma missão de combate. Ele saltou de paraquedas salvando a vida. Caiu em um campo inimigo. Foi capturado e passou 6 anos como prisioneiro. Sobreviveu e, ao retornar ao seu país, começou a fazer palestras, relatando a sua odisseia e o que a prisão lhe ensinava. Certo dia, em um restaurante, foi saudado por um homem. Olá, você é o Charles Plumb, o piloto que teve seu avião derrubado, não é mesmo? Sim, respondeu ele. Como o senhor sabe? Ora, eu era quem dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? O piloto ficou boquiaberto. Claro que funcionou. Caso contrário, eu não estaria aqui hoje. Naquela noite, Charles Plumb não conseguiu dormir, pensando e pensando quantas vezes eu vi esse homem no porta-aviões e nunca lhe disse bom dia. Eu era um piloto arrogante e ele um simples marinheiro. Pensou nas horas que o marinheiro passou humildemente no barco em meio a tantos outros pilotos, tão senhor de si como ele próprio se considerava, mas a sua tarefa bem realizada era responsável por vários deles a continuarem a viver, todos que haviam pensado de precisar de um paraquedas um dia. Hoje, quando Charles Plumb inicia as suas palestras e faz a pergunta, iniciando a sua palestra, quem dobrou o seu paraquedas hoje? Louvado seja Deus, por aqueles que Deus tem levantado, que tem intercedido, que tem orado, que tem trabalhado em prol do reino e que outras pessoas têm sido alcançadas através de suas vidas. Deus os abençoe. Muito obrigado por carregarem a minha maca e contem comigo para carregar a maca dos irmãos. Fiquem com Deus.